Josué capítulo 24, dos versículos 14 ao 25. Logo após Deuteronômio. Josué capítulo 24, dos versículos 14 até o versículo 25. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Josué 24, 14 ao 25. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos por meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto direito em Siquém. Amém? Deixe sua Bíblia aberta e oremos ao Senhor mais uma vez. Bendito Senhor, graças damos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, pela ação do Senhor neste culto, na edificação promovida, na leitura da Tua palavra, nas canções, e mais uma vez pedimos, ó Deus, peço ao Senhor que continue a iluminar nossa mente e falar conosco, pois o Senhor não falar, ó Deus, em Tua palavra, de nada valerá a nossa permanência aqui, Deus. Precisamos da Tua fala através da Tua palavra. Conceda graça a todos aqui, ilumina nossa mente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, como dito desde o início do culto, nós estamos iniciando ao mês de maio, mês separado, para se trabalhar a questão familiar. Muitas igrejas hoje, nesse exato momento, estão tratando de algum aspecto familiar e estabelecendo a palavra do Senhor. Princípios estabelecidos na palavra do nosso Deus. Porque afinal de contas, a família foi criada por Ele e estabelecida por Ele. E colocada para funcionar dentro dos moldes que Ele e Sua palavra deixou para nós. E devemos saber, irmãos, que Deus usa sim também o ambiente familiar. Deus usa sim aquele momento do cotidiano que todos nós temos, que todos nós vivemos, ali no dia a dia, acordar cedo, fazer os afazeres, um vai trabalhar, outro fica em casa, ir para a escola, toda aquela questão que essa rotina que todos nós conhecemos. Será que Deus age também no cotidiano? Será que Deus forja, trabalha
coisas espirituais também no cotidiano? Sim. Porque nós veremos, irmãos, que Deus usa famílias. Deus usa o ambiente também familiar para trabalhar a ação dele nas nossas vidas. Deus usou famílias no passado, Deus usa famílias também hoje em nossos dias. Deus usa o casamento para trabalhar questões nas nossas vidas. Deus usa filhos para trabalhar questões nos pais. Deus usa os pais para trabalhar questões nos filhos. De forma que o cotidiano, o ambiente familiar é sim uma plataforma, um lugar onde Deus também age. E veremos nessa mensagem, meus irmãos, que Deus vai usar uma família para dar direcionamento a toda uma nação. Deus vai usar uma família, não no sentido de que eles eram super-heróis, tinham super força, mas na questão de como eles foram se preservaram em se manterem fiéis nos preceitos do Senhor. E que no momento crucial aqui da vida da nação do Senhor, na vida do povo dele, essa mesma família foi usada como direção, instrumento do Senhor para dar direção a toda uma nação. Deus usa famílias. Quando você vê na Bíblia as genealogias, fulano filho de ciclano, Beltrano casou com ciclano e gerou fulano casou com outro, e assim foi. Nós vemos que isso faz parte, é importante para Deus, e foi assim que Deus se valeu para conduzir toda a história. O próprio Jesus, irmãos, cresceu em uma família. Jesus não cresceu sozinho, isolado de todos. Cresceu no ambiente familiar. O pai e uma mãe, não cresceu sozinho. Nós vemos que a família é a primeira instância onde Deus diz que aquele ser humano deve aprender a obediência. Aquele ser humaninho pequeno deve aprender sobre obediência e honra no lar. E Deus chama os pais, muito mais do que as autoridades, os pais não o Estado, para ensinarem a palavra aos seus filhos. De forma, irmãos, que, como veremos, nessa família aqui, no texto de Josué, a família sim é um instrumento poderoso de Deus para forjar, ensinar, instruir, transmitir valores e ensinamentos, de maneira que é através dessa preservação de conceitos bíblicos da palavra do Senhor, mantida no lar, que gerações serão mantidas no caminho, e que em momentos cruciais serão levantados e usados para a glória do Senhor. Deus usa famílias. Estamos aqui, irmãos, no contexto de o povo já havia saído do Egito há bastante tempo. Estavam prestes a entrar já na terra prometida. Eles já haviam, irmãos, conquistado diversas vitórias, o povo de Israel, depois que saiu do Egito. Para entendermos o contexto dessas palavras de Josué. Quando você lê aqui o versículo 14 e o versículo 15, que Josué faz um ultimato à nação de Israel, antes do versículo 14, ele traça e faz uma recapitulação com o povo. Ele mandou reunir as pessoas ali e faz uma recapitulação de tudo aquilo que Deus havia feito para eles e através deles. Ele relembra a aliança, as promessas de Deus, e mostra que Deus cumpriu perfeitamente, cabalmente, cada promessa. Muitas vitórias estavam no currículo da nação de Israel, mas ainda eram infiéis. No sentido de que, durante a caminhada, nós conhecemos a história de saída do Egito. Logo já manifestava que o Egito não havia saído deles. No momento que Moisés sobe ao monte, ele se demora um pouco a mais. O que o povo faz? Um bezerro de ouro. E diz: esses são os deuses, este é o Deus que o Senhor na terra do Egito, que se curvam diante dele muito rápido. Mostrando que no coração de muitos o Egito ele não via
não haver saído dos seus corações. Deus disciplina o povo ali naquela passagem, mas segue sustentando o seu povo. Em tempos passam, Moisés já havia morrido, Josué substitui Moisés, e Deus continua dando vitórias, dá sustento, proteção e cumprindo as suas promessas. Mas ainda assim, o povo se manteve infiel. Eles traziam, irmãos, deuses debaixo do braço, ainda escondidos, como lembramos, por exemplo, de Rebeca, que guardava ainda deuses escondidos entre os seus afazeres, entre as suas coisas pessoais. A palavra diz claramente que muitas vezes o povo de Israel permaneceu recebendo bênçãos de Deus, mas não era fiel de maneira íntegra ao Senhor e exclusiva. Essa é a palavra. Fiel de maneira exclusiva ao Senhor. A despeito de tantas bênçãos recebidas, eles ainda traziam outros deuses a tiracolo. Traziam outros deuses no coração deles, outras crenças, outras formas de pensar, mesmo tendo recebido todas aquelas bênçãos, mesmo tendo recebido todas as promessas do Senhor, advertências. A idolatria ainda fazia parte do povo, havia no cotidiano do povo de Israel. É por isso que Josué, nesse momento, ele vai dar um ultimato no povo. Ele vai cruzar uma linha e dizer: aqui é o limite. Por um bom tempo foi tolerado, mas a partir daquele dia seria dado um ultimato, uma linha seria arriscada, e Josué, melhor dizer, iria ser usado por Deus justamente com sua família para trazer o povo à obediência, à fidelidade, à integridade ao Senhor. Então ele diz no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Integridade nos traz a ideia de por inteiro, né? E com fidelidade. Por que ele estava falando isso? Porque ele deixa claro: deitai fora os deuses que estão entre vocês, os deuses que serviram aos nossos pais, e dos deuses das terras onde vocês estão hoje. Significa, irmãos, que ao longo da caminhada eles foram absorvendo outros deuses das nações por onde eles passavam. O Deus da moda do momento, o que estava bombando, né? Naquele momento, na cada nação, Deus abençoava, eles venciam, partiam para outro lugar, mas absorviam alguma conduta indevida e também adoração a esses outros deuses. Significa, irmãos, que ainda às portas da terra prometida, para receber aquilo que Deus havia estabelecido, eles ainda traziam deuses escondidos, deuses debaixo dos braços, né? Práticas que eles aprenderam no contato com outras nações. A idolatria estava normalizada. Uma nação inteira, ninguém se importava. É o que está fazendo no momento, né? Então vamos fazer também. Mas, pela graça de Deus, o líder do povo, se importava. Josué, que havia substituído Moisés, durante a caminhada em que toda uma nação havia se corrompido, ele e sua família não se corromperam, se mantiveram fiéis com integridade e fidelidade ao Senhor. Eles adoravam a Deus, mas tinham outros deuses juntos nessa adoração. Não havia exclusividade. Serviam ao Senhor, apresentavam sacrifícios, mas também seguindo o calendário da adoração de outras nações, apresentavam sacrifícios, as adorações dos cultos. Muitos, com certeza, em suas barracas tinham ali suas imagens, a quem eles recorriam, a quem eles adoravam quando não estavam no culto ao Senhor, se curvavam diante de outros deuses também. Mas vemos esse momento em que Josué vai fazer aquilo que Deus sempre fez: exigir exclusividade, pois Ele é o único verdadeiro Deus. Tanto que o primeiro mandamento nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Não coloque nenhum outro Deus ao meu lado. Exclusividade.
Veremos, irmãos, então, que Josué vai dar um ultimato e usando a vida do seu lar como referência a essa nação que havia se corrompido ao longo da caminhada. Versículo 14 novamente: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servia ao Senhor. Agora ele vai usar uma palavra tanto quanto irônica. Depois de ter falado de todas as bênçãos que Deus deu a eles, Josué então diz: se diante de tudo que vocês ouviram parece para vocês ruim servir ao Senhor, se vos parece mal, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se ao Deus que conduziu vocês até aqui e cumpriu todas as promessas, ou os deuses dos pais de vocês, dos deuses da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, que são os deuses da terra onde vocês estão agora. Eles não deixaram nenhum Deus de fora, nenhum Deus estava fora da lista. O Deus novo de outra nação que eles tiveram contato, eles punham na lista. E é isso que está acontecendo. E Josué vai estabelecer um ultimato. Se nos parece mal servir ao Senhor, depois de tudo que Ele fez, escolham hoje a quem vocês vão servir: os deuses de vossos pais, ou os deuses das terras, e os deuses das terras onde vocês estão, ou ao Senhor. É interessante, irmãos, quando ele fala dos deuses dos vossos pais. Havia uma tradição aqui, algo passado de pai para filho, algo que a avó fazia, o pai fazia, o filho estava fazendo também. Algo que ainda acontece com certeza em nossos dias, As crendices, as crenças: minha avó fazia isso, nessa data tal, se celebra isso, adoração a outro Deus, a outro santo, mas nós, estando na minha família, fazíamos também. Isso vai contra a exclusividade que Deus exige. Adorar o Senhor somente a Ele. Josué e sua família serão instrumentos de Deus para cruzar uma linha e dizer: escolham hoje. Mostrando que Deus não concorda, Deus não aprova aquela ideia de que podemos abraçar todo tipo de pensamento religioso e que está tudo bem, e que Deus está feliz. O que importa é que fiquemos bem, porque aqui, irmãos, está todo mundo feliz, tantas e tantas vitórias. Deus só pode estar feliz com a gente. Se estamos ganhando tantas batalhas, é sinal que Deus está fazendo algo para nós. Deus está feliz e está tudo bem. Não. Na verdade, isso era sinal da misericórdia dele, da sua longanimidade, não da sua aprovação. E aqui era um ultimato dado pelo Senhor através de Josué. O povo havia se corrompido, mas Josué e sua família não. Quando ele diz: escolham hoje, o cardápio é variado: os deuses do Egito, do Eufrates ou dos amorreus. O cardápio é amplo, diversificado, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, um lar que teme ao Senhor é uma bênção. E esse lar que não se corrompeu diante de toda uma nação seria aqui um farol para liderar essa nação de novo em restabelecer a aliança com o Senhor de exclusividade. Porque Deus havia feito a nação de Israel o povo separado para Ele, uma nação santa, como Ele fez e tem feito com a igreja. Um lar que teme ao Senhor é uma bênção. Uma família que teme ao Senhor é uma bênção. Trazendo para as nossas vidas, irmãos, qual a sua maior preocupação em relação à sua família? Qual a maior preocupação em relação à sua família? Pastor, aqui temos dinheiro. Pastor, que temos uma boa profissão.
Pastor, que nós tenhamos condições de deixar uma boa herança para os nossos descendentes. Pastor, a minha preocupação maior é que a gente tenha um bom nome. Pastor, a minha maior preocupação é que a gente tenha bons relacionamentos na sociedade. E a lista é variada. Mas a nossa maior preocupação, irmãos, nós que conhecemos o Senhor, deve ser a de que vivamos para o Senhor com integridade e fidelidade. Josué se posiciona ao lado de sua família nesse momento, de tal forma que a nação de Israel, que olha para eles e realmente os vê como esse farol de fidelidade e de integridade, que não há questionamentos aqui. Quando ele se posiciona, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e ele chama o povo ao arrependimento, e o povo responde a esse arrependimento, a esse chamado de arrependimento. É o que diz no versículo 16: então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor. Significa que realmente essa família estava servindo a Deus com integridade e fidelidade. Que esse padrão que Josué apresenta correspondia sim à forma como a família dele vivia, com integridade e com fidelidade. Não houve aqui aquele negócio de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quando Josué apresenta o caminho e apresenta que ele e sua família serviam ao Senhor e somente ao Senhor, integridade e fidelidade, o povo responde: sim, serviremos ao Senhor. Os anos, irmãos, de santificação que a família de Josué, naqueles anos em que eles permaneceram santos, não se contaminando, foi fundamental para esse momento, em que a corrupção, a idolatria, as práticas contrárias à palavra do Senhor havia tomado a nação de Israel. Os anos de santificação, o cotidiano, o dia a dia, em que os amigos dos filhos de Josué estavam fazendo outras coisas, mas Josué mantinha a rédea do seu lar firme. Que as amigas da esposa de Josué estavam fazendo outras coisas, né? Tinham ali com certeza um momento de adoração a outros deuses. Amiga, vamos lá, está todo mundo fazendo. Já é algo estabelecido, algo que vinha de gerações, dos pais de vocês. Mas a esposa de Josué se manteve fiel. Essa santificação do cotidiano foi fundamental para esse momento, para trazer ao Senhor, para trazer o povo de Israel ao arrependimento. Isso com certeza, irmãos, só foi possível porque Deus manteve essa família em fidelidade a Ele. O dia a dia de Josué foi mantido em fidelidade. O texto nos dá a ideia de que eles não passariam, a família de Josué não passaria a ser fiel a partir daquele momento. Eles já se mantiveram fiéis ao longo daquela caminhada, naquele dia, por terem sido tementes ao Senhor, é que eles seriam guias para toda uma nação. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, os versículos, que o povo renova a aliança com o Senhor. Uma família sendo luz em meio a uma corrupção de gerações. A coisa estava enraizada, normalizada. Mas quando Josué brada e fala, clama por fidelidade e integridade ao Senhor, e diz que ele e sua família permaneceriam fiéis, essa família é usada como um grande farol. E o povo vê o brilho desse farol. E eles respondem, nós serviremos somente ao Senhor. Josué faz mais um teste com eles, dizendo, olha, vocês não podem servir ao Senhor e dizer que vão servir e depois continuar adorando ao Senhor, porque Deus há de disciplinar vocês. E eles realmente confirmam, não, nós não faremos isso. Versículo 21, nós permaneceremos fiéis ao Senhor.
fazendo para os nossos dias, irmãos. Com certeza, a igreja, como o povo de Israel no passado, a igreja como geral, sempre passará por altos e baixos, irá se corromper. Vemos igrejas, países onde as igrejas protestantes foram extremamente importantes para a evangelização do mundo, mas que abandonaram, normalizaram o pecado, mudaram a versão bíblica para se adequar ao pecado. Mas quão importante será para, quando o momento de Deus agir, famílias se manterem fiéis, homens e mulheres, marido, esposa, filhos se manterem fiéis. E Deus está usando aqui uma família para isso. Quando uma igreja inteira se deteriorar, uma denominação inteira se deteriorar, lares serão usados como instrumento. Que foi assim que foi usado. Foi assim que aconteceu. Como é importante, meu caro, que você que é pai, você que é mãe, se mantenha firme no caminho do Senhor, estabelecido em sua palavra, tendo cuidado de, ao longo dos nossos anos vivendo, não absorvermos, não deixarmos entrar vários ensinamentos, outras práticas que são contrárias à palavra do Senhor, porque hoje o cardápio continua variado. Das muitas práticas que são contrárias à palavra do Senhor. O garçom de Satanás está aí à disposição para trazer a entrega a domicílio, sem taxa de entrega, tudo pronto, tudo certinho, Deus, para cada área das nossas vidas. Em cada nação que eles passavam, havia um Deus diferente, eles absorveram o Deus diferente. Como é importante, meus caros, que nós não nos corrompamos com as múltiplas tentativas do inimigo e do mundo de tentarem corroer a nossa conduta de vida em relação à palavra do Senhor. Não é diferente em nossos dias. Um Deus diferente aqui, uma prática contrária à palavra de Deus nova ali, uma filosofia que surge ali brilhando, diferente, uma forma de pensar contrária ao que a igreja, as lideranças da igreja vem ensinando. Sempre vai ter coisa aparentemente nova surgindo, mas tudo vem, na verdade, do trabalho de Satanás em corromper, em que tenhamos a ideia de que podemos servir ao Senhor e ainda absorvemos práticas contrárias à palavra dele e ficar tudo bem, porque Deus está nos abençoando, Deus está guardando, estou empregado, está tudo bem na igreja, então vamos continuar. Deus está aprovando. Não significa que Deus esteja aprovando. Como eu disse, irmãos, o cardápio é variado. O prático de vida aqui, os amigos da escola normalizaram, então vou deixar meu filho viver dessa forma também. A juventude de hoje caminha dessa forma, vou deixar meu filho viver dessa forma também, e não haverá nenhum desconforto dele da minha parte. Porque eu quero que haja paz. Esses lares não serão usados por Deus. Eles terão sido corrompidos junto com a maioria. Eles estarão fazendo coro junto com aqueles que se desviaram e adoraram outros deuses. Não se engane, meu caro, para cada área da sua vida há uma filosofia prontinha para corroer o seu entendimento sobre a palavra do Senhor. Há uma ideologia prontinha, de múltiplas formas, para você se deixar absorver, você se deixar corromper, e daqui a alguns anos, coisas das quais você foi ensinado a viver dentro da palavra do Senhor, você com naturalidade passará a não vivê-las. Como é importante que os pais não se moldem à normalidade do mundo. Para cada área das nossas vidas há um Deus diferente, há uma ideologia, filosofia diferente, um modo de pensar contrário à palavra do Senhor. Por isso, pais, se preocupem muito mais do que em relação às finanças
Se preocupe em relação à fidelidade e integridade das famílias. Pais, se esforcem por serem fiéis. Filhos, obedeçam aos pais, porque essa é a palavra do Senhor. Pastor, mas a minha família não serve ao Senhor. Meu lar não serve ao Senhor, sou eu que conheço a verdade. Então, meu caro, que você seja para a sua família aquilo que Josué foi para a nação inteira. Que você seja para a sua família, que ainda não serve ao Senhor, ou se corrompeu, aquilo que Josué e sua família foi para toda uma nação. Porque Deus usa as nossas vidas para também alcançar familiares. Porque, meu caro, eles saberão por onde voltar. Poderão chegar na sua vida um referencial por onde voltar. Aquilo que eu vejo se ensinar na igreja, eu vejo na vida do meu filho. Aquilo que eu vejo ensinar na igreja, eu vejo na vida do meu esposo. Vejo que ele se esforça para isso. Aquilo que eu vejo os pastores sérios falar, eu vejo na vida da minha esposa. Você deve saber que a maior rede evangelística, a rede que mais alcança almas, é o lar, é a família. Diversas outras formas devem existir, formas de anunciar a palavra do Senhor. Mas pesquisas foram feitas que o alcance de outras pessoas se dá com a maior parte das vezes através do contato familiar. A avó que leva o neto, a mãe que leva o filho que influencia o pai, tio que influencia o sobrinho, pelo vínculo familiar. É claro que também outras formas são instrumentos de Deus, anunciar para pessoas que nós não conhecemos. Mas muitos foram alcançados, sim, pelo esposo que foi, a esposa que foi para a igreja, o filho. O ambiente familiar é sim um instrumento de Deus para alcançar outros. De forma, meu irmão, que você no seu lar, você deve enxergar seu lar como um campo também missionário. Deve enxergar no seu lar sim um campo de santificação. Deve enxergar no seu lar um campo de instrumento de Deus para a glória dele. O texto deixa claro, versículo 23 ao 25, quando Josué fala mais uma vez: então deitem fora os deuses estranhos que há no meio de nós. O povo ouviu, aceitou e Josué confirmou. O importante é, meu caro, que façamos essa faxina constante em nossos lares, de coisas que tenham sido inseridas ao longo da caminhada, que seja necessário que nos voltemos para a palavra e pelo crivo da palavra deitemos fora. Práticas que tenhamos normalizado e que ferem a palavra do Senhor. Preocupe-se no seu lar, estabeleça esse critério, esses itens para que o que preocupa a Deus seja a nossa preocupação. A integridade, a fidelidade dos nossos lares em relação à vontade do Senhor. Depois, estabeleça as outras coisas. Que meu filho estude, né? Mas se meu filho for temente ao Senhor, ele procurará ser bom, vai procurar ser bom, respeitará o professor, porque a palavra de Deus diz que deve respeitar as autoridades. E se ensinar os filhos a serem tementes ao Senhor, irmãos, fará com que ele seja bênção na sociedade, respeitará as autoridades, não ficará buscando amizades ruins, buscará pessoas também que poderão influenciar para o bem e não para o mal. Colocar o temor ao Senhor como sendo a prioridade equilibrará o restante. E a gente inverte, meus irmãos. Se der, serve ao Senhor. Não. A prioridade é servir ao Senhor. E o restante se encaixa com equilíbrio. Por isso, vá para a sua casa hoje se preocupando
ensine o seu lado em servir ao Senhor com integridade e fidelidade, em santificação, porque são esses que Deus usará em momentos cruciais, em momentos de restauração. Serão lares santificados ao Senhor, que temem a Ele, que serão usados, como eu disse, como farol para outras famílias. Vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor perdão pelos falsos deuses, falsos comportamentos que são contrários à palavra dele e que já estão ali inseridos, alinhados na nossa conduta diária, mas que Deus nos chama na sua palavra para que deitemos fora. E aqueles que têm permanecido fiéis, que permaneçam assim, não aceitem o convite para normalizarem o pecado, porque essa é a vontade do Senhor. Vamos orar nessa hora, baixe sua cabeça, vamos nos dirigir ao Deus que nos chama ao arrependimento. Senhor Deus, graças damos pela tua palavra, Deus, que nos mostra a grandiosidade, ó Pai, do teu agir ao longo de tanto tempo. O Senhor usou homens e mulheres, jovens, crianças, ó Deus, para mostrar às pessoas o padrão do Senhor. E aqui o Senhor usou Josué e sua família, ele e sua casa, que se mantiveram servindo ao Senhor, foram o instrumento nesse momento, ó Deus, decisivo, para que o povo de Israel se voltasse ao Senhor com integridade e fidelidade. Abençoe cada lar aqui, cada família. Ó Deus, aqueles que não se corromperam, Pai, que se mantenham firmes, que se mantenham, ó Deus, nesse caminho. Aqueles, ó Deus, que estão se enfraquecendo, ó Pai, deixando os muros de suas casas, ó Deus, enfraquecidos, ó Pai, na conduta dos seus lares. O Senhor renova as forças deles, para que não deixem, ó Deus, padrões imorais, padrões indevidos, contrários à tua palavra, entrar nos seus lares. E aqueles, ó Deus, que possivelmente já tenham se afastado, que eles, ó Pai, ouçam o chamado essa noite, deitem fora, coloquem para fora aquilo que não pertence a uma família que vive para o Senhor. Ó Pai, que saímos daqui preocupados com aquilo que realmente deve ser nossa preocupação. Os nossos lares estejam em santificação, que vivam alinhados, ó Deus, com a tua graça, alinhados com o teu agir em nosso meio. Que nós não confundamos, ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem nos dado com a aprovação, ó Deus, de condutas pecaminosas. Abençoe a vida de cada um que aqui está, cada família, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida, meu caro. Sigamos ainda para outra parte do nosso culto.